Barras Maningue arretadas. Barras. Barras Maningue arretadas. Barras Maningue arretadas. Barras Maningue arretadas. Barras Maningue arretadas, el podcast que viaja por el mundo guiado por el rap. Se sentado em sua cadeira e apreciando as belezas, você vira um velho de óculos, preto e com o coração sujo se aproximando de você, não aceite sua bajulação nem pose com ele. Não ria com ele, nem deixe que ele lhe conte qualquer coisa sobre os seus desejos sombrios. Nem tire fotos com ele. Ele é capaz de vender metade do país por uma foto de um homem ou menino que aparece na TV. Estas frases são trechos retirados da carta de Juan Tomás Ávila, ativista de Guiné Equatorial. Ele escreveu esse documento direcionado para Neymar em 2013, quando a escola de samba Beija-Flor venceu o Carnaval do Rio de Janeiro, com um samba enredo que homenageava o país onde o ativista nasceu. As investidas europeias em terras da Guiné. Esse Dom João II se autotitulou Senhor da Guiné. Dava ordens para que todos se lançassem ao mar, né? Isso em 1484. Você sabe, né, Fátima, que a gente conversou a respeito, que houve um tratado entre Espanha e Portugal, porque a Guiné, os portugueses chegaram primeiro, depois parte do continente americano aqui, os espanhóis e os portugueses estavam meio que discutindo, digamos assim, e aí a Guiné ficou com os espanhóis. Na carta, Juan Tomás alerta Neymar e o Brasil sobre Teodoro Obiang, presidente que governa o país há 43 anos. Juan define o presidente como, abre aspas, um fantasma, autonomeado chefe de Estado da Guiné Equatorial, quase o único líder que deixa o emprego no seu país subdesenvolvido para ficar em êxtase com burros nos carnavais alheios. Fecha aspas. As críticas, por parte do ativista, foram feitas devido ao discurso positivo que a Beija-Flor apresentou sobre Guiné Equatorial. E um dos enredos patrocinados do Carnaval deste ano, né? Interessante pensar que vem da Suíça, o patrocínio, o gelo, a neve, a brancura, e da Guiné, negro africano equatorial, né? Não foram mencionados problemas que Juan Tomás Ávila denuncia constantemente em palestras e entrevistas, como o desemprego, a fome, a falta de saúde e a grande censura exercida pelo governo. Ainda assim, a Beija-Flor venceu o carnaval daquele ano, como relembra Juan Tomás Ávila em entrevista ao Barras Maningue Arretadas. Essa carta ela escrevi quando surgiu o assunto de que a cúpula de poder de Guiné Equatorial patrocinou a escola de samba Beija-Flor. E eu escrevi para Neymar. Bom, é um recurso estilístico, contando a ele sobre o estado das escolas na Guiné Equatorial, como são, enquanto os políticos estão gastando aquele dinheiro para fazer o que fizeram. Os temas críticos trazidos por Juan em palestras e entrevistas também são abordados nas letras dos rappers de intervenção social do país. La libertad de expresión no es tan libre donde vivo, por eso tengo que decir esas cosas que digo. E é sobre esse lado não apresentado pela Beija-Flor que vamos retratar no terceiro episódio do podcast Barras Maningue Arretadas. Neste episódio, iremos falar sobre o rap produzido na cidade de Malabo, a capital da Guiné Equatorial. Represento mi tierra y mi bandera en pleno vuelo, y es muy normal, para hacerlo bien se empieza mal. Noto como que esta bandera a mí me pesa mal, se expresan mal, besan mal, esa mal. A cultura hip-hop completou 50 anos no ano de 2023. O rapper Negro Bey retrata no livro Cultura Urbana que o movimento hip-hop só iniciou em Guiné Equatorial na década de 1990. As primeiras manifestações do movimento ocorreram com grupos de breakdance, um dos elementos do movimento hip-hop.
Crecí en Bata City, en los barrios bajos. Los que son de Bangani zona conocen mis estajos. Empecé a rapear con Malik y Patrick el Sabio. Ahora lanzo retóricas que consumen como opio. Os primeiros rappers surgiram poucos anos depois dos anos 1990. Os grupos pioneiros foram Los Pops Mix, o duo de Saulo Medina e Elvis Romeo, Mr. Edward, Peque Wambo, Candy, MT Melá Tiré, Lambada, Johnny Ninja Rap e Hey Boy. Pedían música barata y ganarme unos francos, que lo haga por fama y que sea de su bando. Acredita. No me vendo por nada inculta, rap sincero de antemano, no soy una prostituta. En principio mis principios, aquí todo se inculca. A minha música no para, você não tem culpa. La muerte de... Vale ressaltar que, apesar de Guiné estar dentro da comunidade dos países de língua oficial portuguesa e ter o português como língua oficial, a população não fala este idioma. A língua ocidental mais falada no país é o espanhol, idioma trazido para o país através dos processos de colonização espanhola. Inclusive, Guiné foi a única colônia espanhola no continente africano e é o único país do continente que fala a língua espanhola. Além do espanhol, também são faladas línguas nativas, com destaque para o funk. A decisão em pôr o português entre as línguas oficiais do país baseou-se, segundo o governo, em uma pequena ilha, denominada Ano Bom. Nesta ilha, a população fala uma língua próxima do português. Trata-se da língua Fadi-Abon, um idioma crioulo de base portuguesa. Isso é, um idioma que mistura o português com as línguas nativas. É o único país da Guiné Equatorial, é o único país africano cuja língua número 1 é o espanhol. Mas agora na escola temos o português também, muita gente fala português. Beija-Flor na avenida, tá cravando o reloginho da Beija-Flor. 1 hora de desfile. A decisão de inserir o português como língua oficial é bastante confrontada pela população, visto que não possui nenhuma ligação cultural com a língua portuguesa, de forma que é uma língua que não é sequer aprendida nas escolas do país. Y lo de portugués es lo mismo que en el sentido de que no es un país que... Sobre o português, nossa situação é peculiar, pois não temos muita relação com países que falam português. Apesar de mantermos boas relações com São Tomé, é comum que os imigrantes dessa região acabem adotando o castelhano. Portanto, não falamos com eles em português. Então, é um capricho, porque não faz sentido que primeiro se declare um idioma oficial e depois que os habitantes o falem. Então, as pessoas da rua não têm uma opinião sobre esse registro, porque sabem que não é algo que tem a ver com elas. La gente de la calle no tiene opinión sobre esta entrada porque sabe que no es algo que tiene que ver con ellos. Questões financeiras influenciaram nessa decisão de colocar o português como língua oficial. A possibilidade de entrar para a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, trariam benefícios econômicos para o país. Benefícios que, segundo o ativista Juan Tomás Ávila, ficam na mão dos políticos e autoridades de Guiné, sem reflexo na população e na estrutura do país. Alguma vez me perguntaram o que eu pensava sobre a oficialização do português como língua oficial e se os guineenses falavam a língua portuguesa. Aconteceu que eu estava sendo entrevistado por um jornal na televisão de Portugal. Eles me chamaram mais de uma vez. Eu respondi dizendo que, se eu soubesse português, a entrevista estaria sendo conduzida nessa língua. Portanto, essa é a situação real, onde a questão da língua oficial, o português, é uma invenção e, de certa forma, uma maneira de brincar ou enganar as pessoas. Um dos primeiros rappers que apresentamos nesse podcast é Jojo El 2504. 2504. O artista tem um pseudônimo que leva o apelido de infância dele e a data de aniversário do rapper. Jojo é um dos rappers do país que adota uma postura crítica contra o governo. Ele ainda é uma grande inspiração para os jovens de Guiné e busca, com a música, cruzar as fronteiras do país. Estamos perdendo as formas. Perguntárselo a los mayores, había normas. En el estudio se iba para grabar y no eran bromas. Debías saberte la letra con sus notas y sus comas. Muy pocas eran tomas falsas, yeah man. Semanas de preparación para tener listo el... E que sobre todo os jovens puedan entender e captar. É especialmente para que todos os jovens possam compreender e captar a mensagem. Isso é realmente o que eu quero.
Eles são o público ao qual eu realmente quero me dirigir, porque são jovens que têm um futuro pela frente e têm a capacidade de mudar o destino deste país. Entende? E não apenas deste país, refiro-me a todos que possam ouvir e apreciar a minha mensagem, e que ela possa ser útil, pois minha mensagem não se limita apenas à Guiné Equatorial. Se puder ser útil a alguém na América Latina, a qualquer pessoa que compreenda o espanhol, ou qualquer pessoa que fale espanhol, ou qualquer pessoa que possa entender o que eu estou dizendo, estou tentando que a mensagem não se restrinja apenas a este lugar, mas estou falando com jovens de todo o mundo. Apesar de ter o prestígio da população, por conta da carreira, Jojo ainda assim sente desconfiança em relação à segurança pessoal. Ele teme ser alvo de censuras e agressões. Por isso, é preciso de um cuidado máximo para que não aconteça o pior. Eu dirijo minhas letras, por isso são tão difíceis de... Eu direciono minhas letras, por isso são tão difíceis de aceitar para aqueles que apoiam ditaduras, o medo, a opressão, etc. É por isso que os rappers conscientes são mal vistos e mal recebidos. Eles são mal recebidos porque dizem verdades que a sociedade vive, expõem os problemas da sociedade. Se as pessoas passam fome, nós dizemos que as pessoas passam fome, mas a TV pode transmitir que as pessoas não passam fome. E você sabe que na realidade há pessoas passando fome nas ruas. Então, somos mal recebidos e mal vistos, porque expomos a realidade. Narramos a realidade crua que é vivida nos bairros, nas cidades, nos vilarejos de cada país. Existem rappers, artistas como eu, como vocês, que estão na mira. Somos ouvidos, com um pouco mais de atenção, e sei que provavelmente há alguém ouvindo agora, mas essa é a nossa realidade diária. Muitas vezes fui censurado na rádio, em concursos, em concertos, etc. E muitas outras coisas que não posso mencionar aqui. Ainda não enfrentei confrontação física, mas sim verbal. Recebi ameaças verbais, visitas pessoais e há pessoas que não gostam que eu seja tão crítico, etc. Chamadas telefônicas e outras situações semelhantes também ocorreram. O rap tem como característica principal as críticas sociais, mas o pesquisador Juan Tomás Ávila afirma que na Guiné Equatorial há uma divisão entre rappers que criticam e outros que defendem o governo. Entre los raperos, hay algunos que sean críticos. Podemos dizer que entre os rappers existem aqueles que criticam o sistema e aqueles que não fazem. Alguns dedicam suas produções a temas que não representam um problema para a sociedade, talvez para evitar ficarem sob escrutínio público. E no Barras Maningue Arretadas, o foco é em apresentar os artistas que trazem críticas sociais. Um deles é o Negro Bey, que é autor do já mencionado livro Cultura Urbana. O intuito desse livro foi dar voz a outros rappers interventivos do país, e é de lá que nos baseamos para várias informações que apresentamos nesse podcast. Provócame, así te sientes hombre. Provoca y provócame, pa' que tengas nombre. Os traje pesadillas con corriente y fiebre. Fieras y liebres, raperos de mi calibre. H, Jojo, lírica de la buena. Escuela antimilonga, música que hoy suena. Marcamos la cabrona, todas las busconas que no saben lo que entonan, dispersen de esa zona. We are here, we are the best. Lo mejor que vas a ver. Te lo aseguro, no somos del mundo. Uma das ferramentas que Negro Bey encontrou para espalhar a mensagem através da música foi o livro que escreveu. Ele entende que esse é um modo de informar aos jovens sobre o papel da música como forma de liberdade. O pontapé para a escrita do livro foi a necessidade de contar a história do rap de Guiné e dar a devida visibilidade aos rappers que contribuíram para a consolidação da cultura no país. A Guiné Equatorial é a que me inspirou. A Guiné Equatorial é a fonte da minha inspiração e, como mencionei anteriormente, gosto de escrever de uma forma que seja impactante, algo que eu possa repetir se me perguntarem. Eu queria falar sobre a juventude, como vivemos nossos momentos e como o país nos tratou. No entanto, optei por expressar isso através do rap que criamos, contando assim a nossa história. Isso é o que fiz ao escrever sobre a cultura e o bairro. Estou grato por isso. Escrever cultura urbana. As letras de Negro Bey são carregadas da tradicional cultura funk.
e de um compromisso social com a população mais sofrida do país. Pala con pala, en honor a los héroes que lucharon contra el cinismo. La colonización nunca fue positiva. Asesinar a una cultura para que el pueblo se deprima. Com a música, Negro Bey consegue aplicar sua identidade própria ao som, já que mistura o rap com outros ritmos locais em uma junção autêntica. Se pone la medalla, en ello encuentra sentido y dejó su huella. Pedimos socorro y se hacen los sordos. Gritamos sin cesar y nos llaman tontos. Nos ven como estorbo en su reparto del robo. Fácil culpar al taxista y tildarle de loco. Negro Bey é considerado uma das vozes mais interventivas de toda a Guiné. Em meio à dificuldade de se expressar no país, o artista é considerado um ídolo para as novas gerações, devido à coragem e ousadia de abordar as questões sociais. Um exemplo dessa idolatria pode ser vista no lançamento do livro do artista na escola Inês Rei, em 2018. Em um país onde a censura das críticas prevalecem, centenas de adolescentes mostraram total conhecimento das letras de Negro Bey. E mesmo sendo um país onde o presidente ordenou prisões de ativistas e opositores, Negro Bey apresenta uma postura ousada e aborda as críticas sociais em uma carta musicada ao presidente. Queremos vivir bien y abrazar al hermano, libertad, paz, igualdad de derechos, justicia practicable entre tantas manos. Queremos agua potable, un transporte asegurado, casas, luz, libros en escuelas. Este es el país del café y la madera, el cacao y el petróleo, pero nada nos compensa, presidente. Yo no quiero ser presidente, yo no quiero ser ministro, yo no soy político. Não quero ser presidente, não quero ser ministro e não sou político. Você entende? Então, não me importa se tivermos que remover aqueles que eu quero. Não, não é isso. Esse não é o meu movimento. Meu problema é que a sociedade melhore se pudermos melhorar a situação social das pessoas que representamos. Tudo é melhor para todos. Mesmo que você seja presidente por 1000 anos e tenha sido parlamentar, eu não me importo nem um pouco. Mas se você sabe que tem uma responsabilidade a assumir na sociedade e não está fazendo isso, você não está cumprindo essa responsabilidade, mesmo estando lá por esse motivo, para um cargo específico. A sociedade que agora quase te protege é a mesma que te joga fora amanhã. Então, uma vez que votamos, temos o direito de exigir, como cidadãos deste lugar, e cobrar as obrigações que eles têm que cumprir. É o que penso, e não vou fazê-lo de forma rude, com todo o respeito, mas sim exigir diante de vocês. Reivindicar ante ti. Carta ao Presidente é uma música de Negro Bey, considerado um clássico do rap de intervenção na Guiné. Caracterizada pelos versos críticos ao presidente de Guiné, a música expõe as dores e os problemas de todo o povo guineense. Ele questiona a pobreza vivida no território e pede esclarecimentos do porquê de tanta miséria. Negro Bey questiona para onde os recursos e lucros são direcionados. Una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola, su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente, y que Dios y la historia sean lo referente. Apesar de toda a opressão que o governo impõe à população e principalmente aos artistas que criticam a política do país, Negro Bey, ainda assim, mantém um certo respeito ao tratar as autoridades do país. Escribo essa carta para a presidência, é um honor. Olá, sua excelência, mis cordiales. Para ele é uma forma de manter a postura e a formalidade para poder realizar as cobranças ao governo. Además de hacer música, yo soy una persona normal y corriente. Antes de começar a fazer música, sou uma pessoa comum. Portanto, o que expresso em Carta ao Presidente, assim como em outras canções, não significa que eu seja um rebelde mal educado. Em primeiro lugar, quando me dirijo a alguém, seja um jovem do bairro, um ministro ou até mesmo um presidente, acredito no princípio do respeito para com essa pessoa. Todas as pessoas, independente de onde vivem, têm o direito de serem respeitadas. No entanto, isso não impede que, se eu precisar dizer verdades específicas, não o faça com todo respeito. Minha reivindicação vai além disso, portanto, devo respeitar, cumprimentar devidamente e prestar as homenagens que são merecidas.
Contudo, também preciso dizer que apesar de tudo isso, há erros sendo cometidos, há coisas que não estão corretas. Nós, como jovens, estamos testemunhando isso e precisamos que as coisas mudem no sistema. Negro Bey apresenta músicas com denúncias a problemas como corrupção, fome, prostituição infantil e denomina a forma de cantar como rap rebelde, como o próprio denomina na música Desarrollo. Volvemos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Voy a escribirte versos. Me llaman Negro Bey, el rebelde por defecto. De estilo de carta, nunca trajo besos. Me estoy desahogando pa' que vean sus hechos. Tengo un dolor cerebral, pánico a lo normal. Ese estilo de vida nunca fue casual. Aceptar derrotas sin antes competir. Decir que soy feliz sin comprobar mi existir. Aprendí a odiar hoy a más de 1000 personas. Unas las que pienso, el resto las que quieras. Mi labio me supera, la mentira desampara. ¿Cuál es el orgullo por el caso? Jojo, assim como Negro Bey, também utiliza a diplomacia em suas críticas ao governo para manter o respeito com as autoridades do país. De acordo com Jojo, é necessário aliar o desejo por melhorias no país com a responsabilidade pela segurança dele e dos familiares. Yo voy para ganar, que para perder pues me quedo en casa. No me junto con la masa, solo existe miedo. Escuadrón. Yeah. ¿Ves lo que pasa cuando participo? Si no quieres quedar segundo, no me invites, te anticipo que vas a acabar con hipo, tómate un descanso. El 2504. Pero no soy surreal. Não sou tolo, sou realista. Dizer tudo o que penso tem consequências severas no meu país. Então, tento ser diplomático. Às vezes, escolho minha palavra de maneira a evitar confusão e instabilidade, especialmente para proteger os jovens que estão por vir. No rap interventivo da Guiné Equatorial, a língua espanhola é o que prevalece. Mas o rapper Angel prefere cantar na língua local, o fang, pois entende que é a forma mais autêntica de valorizar a cultura local. Temos que preservar nossa idiosincrasia. Temos que preservar nossa idiosincrasia com a nossa cultura. A nossa língua, para que nossos filhos, amanhã, possam continuar ouvindo essa língua e preservá-la, certo? Então, é também uma forma de chegar ao coração das pessoas. É muito importante que cantar e fazer rap na língua local seja uma forma de contribuir para a preservação da nossa língua nativa. De nuestra língua materna. O rap sempre foi, em todo o mundo, uma forma de resistência para a população afetada com os problemas econômicos e sociais. Angel falou sobre o papel do rap em Guiné e suas características principais. É rap que é muito complexo, e que não tem os mesmos rasgos. É um rap muito complexo e não tem as mesmas características de outros países de língua espanhola, entendeu? Porque rap, me diga por que a gente se mistura tanto. Nós fazemos. Temos muitas misturas entre línguas nativas e espanhol, francês e inglês. Essa mistura é muita. E temos uma língua que não é muito comum. Não é muito comum com o resto dos países de língua espanhola. Ou o que faz? Tudo rápido. Não muito impressionante, embora rápido. Houve alguns que trabalharam muito nos últimos anos e no passado tinham um caráter muito mais crítico, muito mais de rua, mas ultimamente tem assumido um aspecto um pouco mais aberto e muito mais comercial. Um pouco mais comercial, muito mais comercial. Ao longo da carreira, Angel presenciou as censuras em Guiné e a forma que as críticas eram encaradas pelas autoridades. A restrição à liberdade de expressão e livre manifestação de ideias são causas de prisões e perseguições. Há alguns raperos que han sofrido ameaças. Alguns rappers enfrentaram ameaças e foram presos, muitas vezes sem motivo aparente, simplesmente por denunciarem situações específicas do país. Esses eventos lamentáveis não podem ser ignorados e merecem críticas. Acredito que tais situações contribuem para a percepção de que o impacto do rap, em certo sentido, diminuiu. Isso ocorre porque figuras representativas do rap são detidas, devido às suas posições ou às reclamações que fazem em relação a diversas situações. Infelizmente,
Essas experiências destacam a urgência de abordar e questionar as questões sociais presentes no mundo do rap. Acerca de situações. Um dos artistas que mais sofreu com a repressão do governo foi Jamin Dog, que foi preso em 2017 por produzir a música Taxistas, que aborda uma greve desses trabalhadores de transporte após o aumento da gasolina. Vivo de mi taxi, yo soy jefe de mi taxi. No tengo ningún cargo, me alimento por mi taxi. Al parecer no es bastante que nos puteen tanto ahora. Han decidido que no circulen los taxis. Trabajos no hay, explicación ninguna, pero vemos cómo... Jamin Dog ainda gravou a música Covid-19, em parceria com Negro Bey ao sair da cadeia. Yeah, has venido pa' qué? Para hacer sufrir sin más. Has hecho sufrir a mucha gente aquí sin más. Mas praticamente abandonou a carreira após a prisão. Ele ainda ficou com a saúde bastante debilitada. Jamin Dog ficou praticamente 1 ano detido. Adjogening também foi outro rapper detido. Em 2022 passou 40 dias preso devido às críticas sociais. Ele é considerado um dos nomes mais críticos e ousados, por fazer denúncias sem metáforas ou indiretas, mencionando o nome do presidente e setores que ele considera deficitários. Desde a prisão, Adjogening apresenta uma postura discreta e avessa às entrevistas. Anteriormente, ele falava abertamente com a mídia internacional. Adjogening é conhecido na Guiné Equatorial como MC Sábio Gangsta. Ele diz que foi enviado por Deus para dizer a verdade. Seu último álbum vendeu milhares de cópias na primeira semana. Ele é um dos artistas que mais vendem discos no país. Adjogening não se descreve como um rapper político, mas ele não tem medo de denunciar os problemas sociais que desafiam a Guiné. Por causa disso, ele receia que possa seguir o mesmo caminho de um ídolo seu, o rapper Tupac Shakur, que foi assassinado. Isso vai acontecer comigo também, claro. Eu tenho um sentimento, uma previsão por causa das músicas, por causa dos temas. Claro. Por las canciones. Por los temas. Apesar de não termos tido contato com esse rapper, o ativista Juan Tomás Ávila comenta sobre a prisão do rapper. Bueno, lo que puede ocurrir que el régimen entienda que... Bem, pode acontecer que o regime entenda que uma peça crítica em relação ao estado de coisas não representa uma ameaça para a sua estabilidade, e assim possa ignorar. Nem todas as pessoas que se envolvem em críticas são perseguidas, a menos que caiam em desgraça por alguma razão. No entanto, aqueles que acabam sendo punidos são exemplo disso. Por exemplo, aconteceu com um senhor, um rapaz chamado Adjogening, que ganhou muita popularidade aqui na Guiné Equatorial, especialmente nas camadas urbanas. Há alguns anos, ele teve problemas com seu passaporte e acabou na prisão, mesmo quando realmente acreditava que sua popularidade seria suficiente para evitar esses contratempos. Adjogening diz que recebeu diversas ameaças depois que seu último álbum chegou às ruas. Havia rumores, as pessoas me ligavam e me ameaçavam, diziam que eu estava indo longe demais. Adjogening disse que não vai fugir, apesar do perigo, pretende continuar fazendo rap pelo tempo que puder. A representatividade feminina também está presente no rap de Guiné. Yuma é um dos nomes mais marcantes na história do hip-hop do país. Apesar de atualmente não estar ativa nas produções, Yuma trouxe contribuições para pensar o futuro do país. Na música Multihipocrisia em Tu Identidade, a artista aposta na mistura de ritmos locais. Ela critica o fato de as pessoas preferirem adotar hábitos estrangeiros do que valorizar as características locais. Basta ya, mucha hipocresía en tu identidad. Canalla, si todos tenemos por qué llorar. Oh, basta, no busques motivo para respetar. No hay basta.
Nessa busca por valorizar a identidade guineense, Yuma alterna músicas em espanhol com composições em língua fang. Na música Si Mamá, Yuma retrata o cotidiano de Malabo, em versos na língua local. Yuma também reivindica o direito dela cantar, como faz na música Quero Ser Música, no qual ela utiliza de ritmos locais para gritar pelo direito de ter voz na sociedade. E por valorizar o direito de mulheres como ela apresentar habilidades musicais, terminamos este episódio do Barras Maningue Arretadas ao som de Yuma. Locução de Stephanie Moraes, Juliana Garcês, Márcia Chaves e Davi Rodrigues. Roteiro Elísio Nofunga, Marcélia Manamar e Davi Rodrigues. Barras Maningue Arretadas. Barras. Barras Maningue Arretadas. Barras Maningue Arretadas. Barras Maningue Arretadas. Barras Maningue Arretadas, el podcast que viaja por el mundo guiado por el rap.